Ora, muito boa tarde. Mais um vídeo. Enfim, não é propriamente muito agradável, mas é um vídeo que eu penso que tenho que fazer e que se chama Estamos falidos, viva a guerra. O primeiro-ministro francês veio declarar em público que a França está falida. Deve, já não sei quantos trilhões de euros, 5 ou 6 trilhões de euros, já não tem hipótese de pagar aquilo. E a senhora Le Pen veio dizer que se o governo cair, quer eleições gerais mais depressa possível, o que se compreende, não é? Porque a senhora está ansiosa para chegar lá e vai chegar. É uma questão de tempo, o partido dela vai chegar. Imediatamente a seguir, o Bardamertz veio dizer que a Alemanha não aguenta o Estado Social. De maneira nenhuma. Não aguenta. Porquê que será? Não aguenta, porque é preciso pagar muitas pensões, é preciso pagar muito o Serviço Nacional de Saúde, é preciso pagar reformas. Sim. Aos coitadinhos, aos refugiados, aos asilados, aos imigrados, aos desgraçados, não é? Bom, portanto, a Alemanha não aguenta o Estado Social, está como está. O que é uma declaração completamente patética, não é? Porque o problema é, não aguenta. Então como é que é? Como é que é? Quer dizer, qual é a seguir? Eu não aguento isto mais. Bom, há um senhor, um presidente, com mais... eu não digo que fruta é que estou a pensar, é uma fruta que se dá... que dá para as saladas, não é? Tem mais... um bocadinho mais de coragem e resumiu isto de outra maneira. Um senhor chamado Milley, que disse assim: "No hay plata". Coño, é que não há plata. Não há plata significa não há dinheiro. Não há dinheiro. Ponto. E, portanto, pura e simplesmente deitou mãos à economia, espremeu aquela porcaria toda, não é assim? Acabou com o socialismo instalado. É a única maneira. É destruir os observatórios, os não sei quê órios, os consultórios, os renhanhaórios que devoram milhões e milhões. É claro, acabar com o Estado Social em grande medida, não há dúvida nenhuma, que é por aí que vai o dinheiro todo. Evitar eventualmente algumas obras públicas que são desnecessárias e a seguir, meu amigo, isto vai ao sítio. Vai ao sítio de uma forma muito dolorosa. É isto que as pessoas querem? Não. Que ideia. Ninguém quer isto e, portanto, vamos continuar em frente pelo precipício fora. Bem, nos Estados Unidos o dólar é uma moeda falsa. Eles imprimem papel para pagar a dívida é impagável, não sei quantas dezenas de trilhões de dólares é que já vai, por isso simplesmente não vai. Entretanto, o ouro e a prata já rock-fired, não é assim? E só em serviço da dívida já vai num trilhão, até ultrapassa 1 trilhão de dólares o serviço da dívida, o serviço anual da dívida. Isto é uma coisa absolutamente insustentável, impagável. Quais são as grandes soluções? Só há duas. Ou, quem sabe e quer resolver a crise, é o caso do Milley, é preciso pura e simplesmente destruir o esbanjamento de dinheiro, destruir o socialismo instalado, destruir o sistema do pega lá dinheiro, que a gente deita dinheiro para cima dos problemas. Por isso, foi aquilo que fez o governo americano, concretamente, cortou bilhões de dólares, não é verdade? E depois a seguir, obviamente, é preciso criar riqueza. O que é que a Europa e os Estados Unidos fizeram em termos de indústria? Marimbaram na indústria, mandaram-na para fora. A indústria americana foi para a China, a indústria americana foi para tudo menos ou para o México, ou para o Paquistão, ou para os outros. Aí a escravatura é muito melhor, não é verdade? É mais barata. Mas isto não é assim, quer dizer, se eu acabo com tudo o que é indústria nacional, primeiro crio desemprego, depois crio dependência externa, eu não produzo nada.
que é faz-me lembrar um país de merda que eu não me lembro agora o nome. Um país pequenino, retangular, na Europa, esqueço-me agora do nome, que também fez isso. Indústria de construção naval, fecha-se. Indústria que nós tínhamos, por exemplo, de armamento para a guerra ultramarina, fecha-se, braço de prata. Não, isto é um museu, um museu, muito bem. Indústria de construção, por exemplo, de motorizadas em Águeda, bicicletas. Não, fecha. Então, não, turismo. Turismo chega muito bem. Mas quando houver uma guerra não há turismo. Pois, e se o turismo acabar por causa de uma guerra, quem é que vai viver toda a rede empresarial que funciona para o turismo? Os produtores de animação, os produtores de comida, os produtores. Está a ver? Como é que vai funcionar aquela parte do tecido industrial que pura e simplesmente está a montante da própria indústria turística? Não sei, não fazemos ideia. Já vimos o que é que deu no Covid. Lisboa, a grande Lisboa e o Algarve iam falindo, não é assim? Na altura do Covid. Muito bem. Mas não querem saber disto e continuamos para bingo. Agora vamos fazer carros elétricos baratos para combater a China. Ainda andam com a merda dos carros elétricos. A gente vai pagar isto dos carros elétricos caro, não é? A Espanha ainda consegue fazer mais patetices do que nós. O que é que eles andam a fazer? Não é só os carros elétricos, não. Andam a destruir o sistema de barragens que o Franco construiu. Andam a destruir o sistema de centrais nucleares que o Franco construiu. E agora tiveram um apagão e ainda não aprenderam que isto não se pode ficar numa dependência estratégica em termos de eletricidade. Mas enfim. O que é que vai acontecer agora? O Bardamertes vai chamar o FMI para uma espécie de bailout, como nós já tivemos, lembram-se? O FMI cá. O FMI é muito bom porque esperemos-nos ainda mais do que os nossos governantes. Enfim, eu penso que eles vão ter que arranjar uma justificação qualquer para os enormes sacrifícios e restrições que vão impor à população. E como eu ando a dizer há que tempos, e a classe média não acorda, que isto é feito para destruir a classe média, a ideia é destruir a classe média, ficar apenas uma microclasse possidente e os pobres, uma série de pobres sobreviventes e mais nada, aquilo que vai acontecer é enganar a classe média que tem atuado de uma forma bastante asnática, não é? Para não dizer pior, com o inimigo externo. A culpa, vamos adivinhar. Os senhores já têm, os que veem estes programas, já têm a capacidade de adivinhar. A culpa não pode ser nossa, que gerimos isto com os pés. A culpa não pode ser das invasões e dos invasores que nós não aguentamos agora e que vão rebentar. Não é? A culpa não pode ser da destruição, do desinvestimento a nível industrial, a destruição da política agrária, da política de pescas feita pela União Europeia. A culpa vai ter que ser de fora. Pronto, ponto. Se a culpa for de fora, a culpa é de quem? Vá, diga. Do Putin. Claro, a culpa é do Putin. A culpa é do Putin e mais quem? Mais quem? Do Xi Jinping, exatamente. A culpa é do Putin, do Xi Jinping. Ainda falta. Não é esse. Do Netanyahu. Claro, a culpa é do Putin, Xi Jinping e do Netanyahu. É desses três. Esses gajos é que são os malandros. Não é? Esses é que impingiram para cá 1 milhão e tal e meio de indivíduos que só trabalham 40% e mal. É isso. Esses é que impingiram hordas e hordas de pessoas que não querem fazer a ponta de um corno. Não é? Foram esses. Ou então que impingiram as drogas para a Europa. Foram esses, não foram? A que impingiram e que estão a impingir drogas que criam zombies, por exemplo, nos Estados Unidos. São esses. É o Xi Jinping, é o Netanyahu. Não é. Não é. Pera, eu pensei que era.
não é? Porque a culpa é sempre deles, como é que não é? Há aqui qualquer coisa que está errado. Bom, entretanto na Ucrânia, é curioso, os média continuam a dizer que a Ucrânia está a ganhar a guerra, que é uma coisa extraordinária, não é? Eu continuo a ver aqui este filme de palhaçada, isto é um circo, não é? E agora temos um número de ilusionismo que é, atenção, a Ucrânia está prestes a ganhar a guerra. Bom, está bem, pronto, muito bem, eu não digo nada. Entretanto, já morreram foi 5 mil combatentes oriundos dos países da NATO lá. 5 mil, já são só 5 mil. 5 mil. Muito bem. A ministra da Saúde de França, por falar em guerra, disse ontem, coisa extraordinária. Atenção, hospitais de França, preparem-se para receber muitos soldados em Catadupa até março de 2026. E a senhora disse, e houve alguém que lhe perguntou, mas jornalista, mas porquê que a senhora estava a dizer? Não, isto é uma questão de prevenção, mais vale prevenir do que remediar. Ai, sim. Então o Serviço Nacional de Saúde francês agora vai se preparar para receber soldados que vêm mutilados e que vêm a morrer, é isso? Porquê? Porquê? Because a culpa é do... Pois, vê como já sabe responder? Claro. Estão a ver que a guerra vai ser uma solução para a crise económica. É um ato de ilusionismo. Bom, quais são as guerras que vão servir para o ilusionismo? Então, uma já lá está, não é? Mas eu penso que isto é um bocadinho mais elaborado. Eu não sei, eu tenho uns pressentimentos. Eu acho que nas entrelinhas, na cimeira Putin-Trump, voltou-se à velha teoria dos espaços vitais. Voltou-se à velha teoria dos espaços vitais. E se assim foi, fica entendido que a doutrina de Monroe está de pé, ou seja, o continente americano é dos Estados Unidos da América como espaço vital, é óbvio. Que, obviamente, a Eurásia, tem ali uma parte que é buffer zone da Rússia. Não se esqueçam que a Rússia, o Império Russo já chegou a ter a Finlândia lá dentro. A gente é que já se esqueceu, não é? Vejam o mapa do tempo do Império Russo, em que ainda havia o Império Austro-Húngaro e quando havia o Império Alemão, não é assim? O Sacro Império, enfim, uma espécie de Império Alemão. Bom, vão ver que, embora tivessem Estados independentes, tipo Bavieras e como é que se chamava, o Saxe, enfim, uma série de países lá dentro que eram mais ou menos independentes, o que é facto é que, vejam bem, até onde é a fronteira da Rússia, incluía a Finlândia. Bem, portanto, um espaço vital para a Rússia é absolutamente indispensável. Uma parte que saiu a público, é que houve um acordo em relação ao Báltico, em relação à exploração do petróleo do Báltico, onde os Estados Unidos reconheceram que a Rússia tem legítimos direitos de exploração do petróleo báltico. Ótimo. Isto significa que se falou do Báltico. Obviamente que a nova rota comercial para todos, incluindo, vai ser mais uma rota da seda, vai passar pelo Báltico, é a própria China. Bom, por conseguinte, eu penso que assim estamos a chegar a um equilíbrio e curioso. Ou seja, dividem-se os espaços vitais. Se isto for verdade, não sei se é, começa-se a perceber porque é que o Putin quer dar tal na Venezuela e no Maduro. Porque o petróleo da Venezuela é indispensável à geopolítica americana. E há ali uma espécie de apetência de tensão, temos que resolver o problema do nosso amigo Silva. Sabem quem é o Silva, não é? É um senhor chamado Lula da Silva. Não é Lula, mas ele era conhecido por tal pessoa ser. Lula da Silva. Lula da Silva já deve estar com as costas relativamente mais frias, porque se isto for verdade, os americanos não querem bambuchata com, sobretudo, entrega daquilo aos chineses, como está a acontecer com Lula da Silva. E, portanto, vamos ter surpresas em relação ao próprio Brasil, é o que eu acho, se isto for verdade. Bom,
Eu penso que é. Qual é o ponto duvidoso nisto? O ponto duvidoso nisto é, supostamente, a África é res nullius, sempre foi, não é? Isso é que é o problema, desde a Conferência de Berlim, desde antes. A África é res nullius. Não é bem verdade, não é? Porque depois a norte da África já não é. Marrocos pertence à França e pertence à Espanha, não é? Há ali um entendimento e à NATO, portanto, Marrocos está reservado já, não é assim? O Egito não tem muita área de manobra. E os países do norte da África estão relativamente pacificados, mas geopoliticamente não fazem parte da África, como sabem, não é? Geopoliticamente fazem parte da bacia do Mediterrâneo. E é preciso saber geopolítica, meus senhores, não é só blá blá blá, atenção. O que faz parte, portanto, há ali uma grande zona, uma buffer zone natural, que é os desertos, a cintura dos desertos, e a África Negra é que estou a falar da África Negra, naturalmente, é que é uma zona de res nullius. E o Corno da África também, enfim. De maneira que, pelo meio, há um novo espaço reivindicado como, como espaço vital, que é o Grande Israel, Greater Israel. Já sabem que eu, por definição, sou pró-israelita, embora reconheça que aquilo que eles estão a fazer é um genocídio. O que é que estão a fazer? Estão a fazer uma faixa de gás. Estão a fazer um genocídio. Não tem outro nome. Agora, o senhor é contra Israel, portanto, ficou contra Israel. Não, não, continua a ser a favor de Israel. Isto não tem lógica nenhuma. Pois não, a gente às vezes faz coisas na vida que têm menos lógica, têm sentimentos, são coisas diferentes da lógica, não é? Agora, o que é facto é que Greater Israel significa a colonização da faixa de Gaza, a colonização da West Bank, o que está a acontecer, porque já foram dados espaços no sentido de ampliação dos colonatos na Jerusalém Ocidental, portanto, já dentro da West Bank, não é? E, portanto, parece-me que com o andar da carruagem a ideia vai ser dar uma dentada maior na Síria, não chega aos Montes Golã, dar uma dentada maior na Palestina, e efetivamente já existe um Estado palestiniano, se chama Jordânia, só que ninguém fala disso, não é? O Estado palestiniano já existe, não é? É a Jordânia, não é? Mas pronto. Mas enfim, querem reconhecer à viva força, é um bocado indiferente, porque brandir o direito internacional é contra a força normativa dos factos. Quer dizer, esta gente não percebe nada de política internacional. O direito internacional, coitadinho dos pobres índios. Who cares? Who cares? Não funciona assim. Mas pronto, tudo bem. Portanto, dá-me ideia que o Greater Israel inclui isto tudo. Oxalá que não inclua uma parte do Egito. Se fosse o Egito estava quieto. Já houve um ataque egípcio a Israel, não sei se é muito bom, já levaram na tromba da outra vez, mas enfim, o Egito está relativamente controlado pelos americanos, portanto não sei o que é que isto dá. A Índia aparece ao lado dos russos e dos chineses, faz muito bem porque a Índia não tem nada a ganhar em ser o provocador continental de um universo em decadência que é o Ocidente. Não faz bem nenhum. Tem que defender os seus interesses, é o país mais populoso do mundo, tem 1,5 bilhão de habitantes, portanto, bem pode, e com cabeças do melhor que há, no meio daquela gente toda, é óbvio que tem que acontecer, com um progresso absolutamente extraordinário, com uma miséria também absolutamente extraordinária, mas a Índia vai dar cartas no futuro, portanto, a Índia faz muitíssimo bem em organizar uma paz com a China. Há pontos que não fazem sentido nenhum. A Caxemira, aquilo é perfeitamente consertável, não é preciso uma guerra nem com o Paquistão, nem com a China, é perfeitamente consertável e, portanto, só se forem estúpidos e não são, é que não tomam uma atitude de entendimento e de visão com os seus parceiros e vizinhos, não é? A Europa unida jamais será vencida. A Europa unida implode. Bum. Sabem o que é implodir? É arrebentar por dentro. Bum. 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 Os ingleses têm um nome muito bom para isto, que é o Civil Unrest. Não é? Uma espécie de desassossego civil. Vão ver o desassossego. Vai haver
previsão muito antiga do Tolar, muito antiga. Guerras civis na Irlanda, guerras civis na Grã-Bretanha, guerras civis em França, guerras civis em Espanha. Cá nunca dá guerras civis. Vai haver caos em Lisboa, no Porto e assim, umas cidades grandes e no Algarve, mas mais nada. Portanto, é nessa altura que eu prevejo é que se a guerra mundial, se a guerra World War III se prolongar contra a Rússia, contra a China e eventualmente contra outros países, como a Bielorrússia e outros países aliados, muito provavelmente, esses países terão de ripostar contra, e estão doidinhos para poder ripostar, contra a Alemanha podre e em decadência, contra a França podre e em decadência, e aproveitarão o colapso financeiro, social e político destes países para poderem entrar por ali adentro, como faca quente por manteiga. Previsão minha, vai acontecer. Previsão minha, vai acontecer. Escrevam, vai acontecer. Governo de Salvação Nacional devia-se, tal como a ministra francesa foi dizendo, com antecedência ao Serviço Nacional de Saúde francês. Preparem-se para receber milhares e milhares de soldados que vão vir estropiados e cegos e paralíticos e amputados e o caraças da guerra que vai acontecer. Preparem-se daqui até março de 2026. Extraordinário, não é? Extraordinário. Da mesma forma, devíamos estar a pensar num governo de salvação nacional. Mas não estamos. Não. O turismo correu bem e tal, e agora está a chover um bocadinho, acabaram os incêndios, e pá, que bom, já ardeu o país todo, mas agora disfarça-se, que não arde mais nada, e portanto a gente cala-se e tal. E o para o ano outra vez, que isto é um negócio. Pá, não mexam em nada, que é preciso que haja negócio. E ninguém está a falar de independência estratégica mínima a nível alimentar. Um país que não produz nada de essencial a não ser, vou já dizer, leite, nem queijo. Um país que tem excedente de leite não produz queijo. Carne, peixe, é tudo importado. A maior parte importado. Produzimos vinho, azeite, mas pouco mais. É com isto que a gente vai sobreviver a uma guerra em que os países se fecham? Muito bem. Independência mínima de saúde temos? É tudo importado. Remédios, o caraças. Os sistemas de vida, o gás, a eletricidade, os transportes, tudo isso está, os combustíveis, tudo isso está pensado. No tempo da Segunda Guerra Mundial, inventaram-se uns dispositivos a lenha para pôr nos carros e para andar, chamados gasogénio. Vão ver, gasogénio. E agora está uma coisa pensada? Ou estamos à espera que a energia solar resolva o problema? É isso? É isso. A energia solar é que vai dar para os transportes coletivos, os transportes de mercadorias, o caminho de ferro que nós não temos é substituído por esse. É isso que vai dar. Muito bem. Portanto, se isto continuar como eu penso que está a querer continuar, vamos ter um cenário do tipo Walking Dead. Para aqueles senhores que viram a série ficam com uma ideia. Lembram-se como é que os primeiros cenários. Primeiro, os gajos isolam os sítios para não haver contaminações, depois a invasão destrói esses sítios e acaba por ficar aquela selva em que o programa acaba. Walking Dead é muito agradável. Provavelmente ainda haverá eleições presidenciais, mas pode não haver. Podemos chegar ao ano que vem e já não haver condições sociais de poder fazer eleições tranquilas. Não é? Bem, se isso acontecer, eu não me importo muito, devo dizer, porque temos um senhor que é o substituto legal do presidente, que é o presidente por inércia, que é o presidente da Assembleia da República, que é o Dr. Aguiar Branco. O Dr. Aguiar Branco é um homem inteligente, experiente, um senhor, que é uma coisa que ainda há um, pelo menos aí, não é? É capaz de haver mais. Mas esse é de certeza um senhor, sabe daquilo, conhece a Constituição Portuguesa, conhece os aparelhos de Estado, portanto está mais do que habilitado a ser Presidente da República. Cá está um senhor, eu que sou monarca, estou à vontade para dizer isto, não é verdade?
a ser Presidente da República, até o nome vem a calhar, não é? Então o nome vem a calhar porque é uma espécie de profecia. Aguiar Branco. Não perceberam? Muito bem. Agora, preparem-se porque por enquanto ninguém está preparado, não é? Acha que isto vai mesmo acontecer? Eu acho que até uma dada altura vai acontecer e depois vamos ver uma intervenção divina. Porque cá está o aspecto que eu tenho que ressaltar sempre, porque eu não sou materialista nem agnóstico sequer. Deus não dorme e vai impedir que os homens destruam a criação. A criação é dele, não é deles, não é? A gente hoje em dia tenta, com isto de IAs e com estas merdas todas dos transplantes e dos híbridos e do caraças, sermos deusinhos. Mas ele é que é o Deus único e verdadeiro e vai impedir que isto aconteça. Pelo meio, já sabemos, vamos ter uma ditadura do homem da iniquidade, está mais do que profetizado, há séculos e séculos, portanto, vai acontecer inexoravelmente, mas no final a história acaba bem, com aqueles filmes antigos de Hollywood que ganham os bons. E entretanto, o circo continua. O circo continua. Os palhaços ricos continuam a bater nos palhaços pobres e os ilusionistas fazem-nos esquecer das realidades. Muito bem, continuem assim que vamos longe, meus caros senhores, mas pronto, aqui tem o que eu acho que era interessante resumir. Muito obrigado, muito boa tarde e até à próxima.